Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor está em Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 19, onde vai falar das bem-aventuranças, onde Jesus vai falar que não veio para abolir a lei antiga, mas sim para aperfeiçoá-la. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogá-los, mas dar-lhe pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passe o céu e a terra, não será omitido nem um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazer o mesmo, será chamado menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, ele está no discurso das bem-aventuranças. Jesus, ele está pregando para um povo que sempre ouviu falar a famosa lei antiga dos profetas, de Moisés, de Moisés, de Abraão, aonde uma lei era dada olho por olho, dente por dente, se eu não me engano, a lei do talião, a lei antiga. Então esse povo, eles sempre ouviam dizer que se pegasse uma mulher adúltera, sendo adulterando, ela poderia ser apedrejada até a morte, retirada da cidade. Se pegasse ali pessoas caminhando entre eles, pessoas impuras, elas seriam retiradas do meio delas. Ou seja, até então esse povo conhecia uma lei antiga, uma lei que não tinha amor, uma lei que não tinha misericórdia. Então Deus se fez carne na pessoa de Cristo, vem até nós, e ele veio com um discurso diferente. Porque Jesus, quando se bota ali nas bem-aventuranças, Jesus começa a falar para eles: felizes os pobres no espírito, e deles é o reino dos céus. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. E assim Jesus vai ensinando as bem-aventuranças para o povo. Jesus vai quebrando um pouco a lei antiga. E nisso os judeus, vendo que Jesus está ensinando algo diferente, a preocupação dos judeus era o quê? Que Jesus chegasse e abolisse a lei de Moisés, e abolisse a lei de Abraão, acabasse com a lei dos profetas, acabasse com o Antigo Testamento. E Jesus, vendo isso, Jesus fala: não, eu vim para aperfeiçoar essa lei, eu vim para mostrar o meu amor, eu vim para mostrar o que eu vim fazer aqui na terra. Porque Jesus, ele sai de uma era, agora traz uma nova era para o povo. Ele traz uma era da misericórdia, ele traz uma era do amor vivido, do amor correspondido. Porque até então os escribas, os fariseus, eles até eram bonitos por fora, se vestiam bem por fora, falavam bem, mas não viviam o que Deus queria, mas não viviam o que Deus queria que o povo ensinasse o povo, o que os judeus ensinassem para o povo. Deus queria que eles mostrassem para eles o amor, Deus queria que eles desenvolvessem ali no meio do povo a misericórdia dele. Deus queria que esse povo não fosse excluído assim como eles eram, porque para os judeus, esse povo, eles não tinham o reino dos céus, eram pagãos, era um povo que não tinha jeito, era um povo que eles iam pregar, eles pregavam mentira, eles pregavam com palavras, inúmeras palavras bonitas, mas não viviam aquilo. Então Jesus, a preocupação de Jesus agora é trazer para esse povo um novo ambiente, um novo convívio, e mostrar um outro lado de Deus que os fariseus não mostravam, que é um Deus que ama, que é um Deus que protege, que é um Deus que cuida. Então Jesus, ele fala: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim, mas dar em pleno cumprimento. Ele veio para trazer o conselho, ele veio para trazer o amor para esse povo. Então ele começa a mostrar para esse povo uma outra visão do evangelho, porque aonde Jesus passava, ele trazia o pessoal, aonde Jesus ia, ele arrastava a multidão. Por quê? Pela simplicidade que Jesus tinha, por pregar a palavra que Jesus tinha, porque Jesus pregava em várias vezes por parábolas, porque era um pouco mais fácil para aquele povo entender, era uma linguagem mais fácil para eles entender.
Então Jesus pregava de um jeito que eles podiam atender o seu chamado. Jesus mostrava para ele o outro lado da moeda que os judeus não mostravam. Jesus mostrava para ele que Deus é amor, mas também justiça. Então agora o dever de Jesus é o quê? É trazer esse povo o cumprimento da lei. E o que Jesus fala? Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado reino dos céus. Jesus ele manda andar duas coisas lado a lado: praticar e ensinar. Quantas pessoas que praticam a palavra, mas não ensinam? Quantas pessoas que praticam a palavra de Deus, praticam os mandamentos, mas não ensinam para os seus filhos, não ensinam para as suas famílias, não ensinam nos seus grupos, não ensinam no seu convívio social, vivem só para elas. E ao contrário de outras, quantas pessoas que não praticam, mas ensinam? Porque vai dizer São Tiago: não sejam meros ouvintes da palavra, mas sim a praticantes dela. E tem pessoas que ensinam, que pregam, que falam para o mundo de Deus, mas não vivem a palavra. Então Jesus está falando duas coisas que tem que andar lado a lado, que é praticar e viver ao mesmo tempo. Assim você será grande no reino dos céus. Então nós temos que tomar esse cuidado para ensinar a palavra, eu tenho que viver também. Como é que eu vou ensinar alguém sobre Cristo se eu ainda não percorri a palavra, se eu não leio, se eu não busco entender, se eu não busco viver o que Deus manda? Como é que eu vou ensinar para as pessoas se eu não pratico? Porque quando você pratica, é sempre mais fácil você ensinar, porque você vai estar mostrando para ela uma realidade sua, uma realidade que você vive hoje, uma realidade diferente do seu convívio social, uma realidade diferente do que o mundo vem trazendo hoje. Porque quantas pessoas andam junto com o mundo e querem ensinar a palavra? Não dá, não vai casar, não vai dar certo, porque se você anda com o mundo e você vai ensinar a palavra para alguém, aquela pessoa vai te exortar, aquela pessoa vai te falar: mas quem é você? Se você vive como nós, se você fala como nós, se você usa as mesmas coisas que nós usamos, os mesmos palavreados, os mesmos tipos de roupas, o mesmo linguajar. Então, quando você pratica e quando você ensina, a palavra ela causa um efeito nas pessoas, porque as pessoas veem algo diferente em você. Então, nós temos que hoje buscar essas palavras, nós temos que buscar hoje trazer esses mandamentos de Deus hoje para o mundo, porque falta profetas em nossa nação. Falta pessoas que pregam a palavra, que pregam a verdade, mas também vivem ela. É difícil? Mas não é impossível. A gente tem que pelo menos tentar, nós temos que pelo menos perseverar com Cristo, né? E ensinar o que o povo fala. E também o que Jesus fala: aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazer o mesmo, será chamado menor reino dos céus. Quantas pessoas que já falam ao contrário, que falam contra a palavra do Senhor, que falam contra os mandamentos do Senhor e ainda quer ensinar as pessoas a andar errado. Essas pessoas terão também o seu juízo, essas pessoas também terão que responder ao tribunal de Cristo. Então essa palavra que eu trago para você hoje, de ensinar e praticar a palavra de Deus, praticar esses mandamentos que Deus traz, praticar essas bem-aventuranças que Deus vem trazendo para nós hoje. Que Deus possa te abençoar grandiosamente. Nossa Senhora interceda por cada um de nós.